Pronto, então, Lucas, você pode iniciar a sua apresentação. Então, de acordo com as recomendações, você tem de 25 a 30 minutos, e depois a banca, cada membro da banca tem 15 minutos, mais ou menos, para arguir, tá bom? Então, boa apresentação, então, pode começar. Ok, obrigado, professora. Vocês conseguem me ouvir bem? Eu consigo e também vejo tudo muito bem. Certo. Eu vou só desligar o meu microfone aqui. Pronto, eu só vou desligar, todo mundo lembrando de desligar o microfone. Não entendi o que tu falou. Tá tudo ok. Eu tô escutando direitinho aqui. Tá todo mundo escutando direitinho, vendo direitinho, e eu vou desligar meu microfone. Então, se eu demorar a responder, para desligar. Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Lucas. Eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas Bacharelado da UFPE e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso intitulado Relações Filogenéticas em Perennifolia Sensulato, Agaricomicete e Basidiomycota. Bom, os fungos são seres heterotróficos, e eucariotos. Esses seres eles são constituídos de células finas, tubulares, denominadas hifas, e essas hifas elas se unem formando o micélio. Os fungos eles podem se apresentar na natureza de diversas formas e colonizando diversos substratos, através da propagação de esporos. Além disso, eles também podem ocupar diversos nichos ecológicos. O filo Basidiomycota é um filo muito representativo que ocupa grande parte dos fungos que a gente conhece hoje. Atualmente, conta com cerca de 41.270 espécies catalogadas e os representantes desse filo possuem estruturas características denominadas basílios e basidiosporos. A classe dos Agaricomicetes conta com cerca de 30.000 espécies catalogadas, também é uma classe muito representativa do filo Basidiomycota, e os fungos dessa classe, eles apresentam estruturas denominadas basidioma, são estruturas macroscópicas responsáveis pela reprodução sexuada desses fungos. São muito populares esses basidiomas, principalmente esses aqui que eu tenho nas imagens, conhecidos como orelha de pau, estrela da terra e cogumelos. Bom, o gênero Perennifolia, ele é um gênero da família Polyporaceae, que conta com cerca de 157 espécies catalogadas atualmente, e esse número de espécies ele foi ampliado ao longo dos anos, através de sucessivas adições de espécies e transferências de espécies de gêneros associados a esse gênero Perennifolia. Essas transferências de espécies que ocorreram entre os gêneros aconteceram baseadas em características gerais, como, por exemplo, a morfologia do basidiosporo. Aqui, por exemplo, tem os basidiosporos de 3 espécies diferentes, de 3 gêneros diferentes também associados à Perennifolia, e possuem características bem semelhantes quanto à morfologia do esporo. Bom, uma breve linha do tempo e um contexto histórico de como esse gênero foi descrito. Em 1794, havia um gênero chamado Poria, que agrupava de maneira bem artificial todos os políporos ressupinados. Posteriormente, o autor, Murrell, ele fez alterações nesse gênero que transferiram espécies de cor escura para outros gêneros. E, desse modo, ele restringiu o gênero Poria apenas para espécies de cor clara, mantendo como tipo desse gênero a espécie Poria medula panis. Em 1942, Perennifolia, o gênero, foi proposto por Murrell, baseado na morfologia dos basidiomas perenes que existiam em algumas espécies do gênero Poria. Então, com essa alteração que ele fez, propondo esse gênero, ele restringiu Poria apenas à espécie de basidioma anual. E as espécies perenes ficaram em Perennifolia. E quando ele propôs esse gênero, ele não atribuiu um tipo. Em 1953, Polyporus unitus foi determinado como lectótipo de Perennifolia, com o intuito de fazer uma separação entre os dois grupos.
perennipórea e pórea. No entanto, isso não aconteceu muito bem, porque Pórea medulapanis é uma espécie tipicamente perene. E a distinção entre esses gêneros permaneceu obscura. Em 1960, Doncke aceitou Polyporus unitus como lectótipo de perennipórea. Ele concordou com o autor de 1953. No entanto, nessa época, acreditava-se que a espécie Polyporus unitus era sinônimo de Pórea medulapanis. Então, nesse momento, em 1960, haviam 3 gêneros distintos com a mesma espécie tipo, que no caso eram Pórea, perennipórea e o gênero Physisporus, que também tinha como lectótipo a espécie Polyporus unitus. Em 1967, Doncke aceita o nome perennipórea para as espécies relacionadas ao tipo de Pórea, que é Pórea medulapanis, e ele manteve o gênero Pórea apenas como um pequeno gênero residual e artificial, cada vez menor, no entanto, que ainda tinha uma certa relevância para a literatura, independente da taxonomia correta. E com isso, ele deixou uma possibilidade aberta de que o nome Pórea pudesse ser retomado na literatura. No entanto, em 2006, Decaux e Staupes eles fizeram uma análise a fundo acerca da nomenclatura desse gênero, e eles propuseram que Perennipórea, tipificado por Perennipórea medulapanis, fosse mantido como gênero. E eles argumentaram essa decisão baseado no nome Perennipórea por ser muito difundido na literatura e muito bem aceito, enquanto que, se fossem adotados os nomes mais antigos, que era Pórea e Physisporus, necessitaria de muitas combinações para poder estabilizar a nomenclatura dentro desse gênero. Em 2011, Decaux e Rivardin, eles afirmaram que Perennipórea sensu stricto teria a de sua distribuição limitada às zonas temperadas do norte e do centro europeu. E com isso, eles sugeriram que os espécimes de cor pálida dos neotrópicos fossem reanalisados criticamente, porque provavelmente se tratavam de outras espécies de gêneros associados à Perennipórea, mas que não se tratava de Perennipórea sensu stricto. Atualmente, com as ferramentas moleculares, a gente sabe que existem pelo menos 8 gêneros que fazem parte desse grande grupo. As características gerais de Perennipórea sensu stricto são basidioma perene, raramente anuais, basidioma ressupinado apileado, sistema hifálico diotrimítico, basidiosporos de parede espessa, morfologia elipsoide ovoide ou subglobosa, com ápice truncado e poro germinativo apical. Uma breve descrição dos 8 gêneros que existem. O gênero Truncospora apresenta pequenos basidiomas pileados, hifas variavelmente destrinoides, grandes basidiosporos truncados e fortemente destrinoides. Dimensões dos basidiosporos e as hifas arboriformes foram comentados pelos autores como características exclusivas desse gênero, que já é muito bem suportado por filogenia também. Vanderbilia possui basidiomas pileados, sistema hifálico dimítico, hifas esqueléticas variavelmente destrinoides e basidiosporos em forma de lágrima, que são variavelmente destrinoides e não truncados. O gênero Ornodermoporus é um gênero brasileiro, apresenta basidiomas de tamanho variado, com alguns podendo chegar a grande porte, hifas esqueléticas não ramificadas e fortemente destrinoides, presença de cistídeos. Os basidiosporos são oblongo-elipsoides, fortemente destrinoides, e a espécie Ornodermoporus martius apresenta várias linhagens monofiléticas dentro da filogenia de Perennipórea, o que indica que o que parece ser apenas uma espécie, na verdade, possa se tratar de várias outras. Muito complexo. O gênero Perenniporiella possui basidiomas efusos apileados, sistema hifálico dimítico com hifas arboriformes, basidiosporos subglobosos a globosos, com ápice não truncado e fracamente destrinoides, e a morfologia dos basidiosporos e a diferenciação de hifas vegetativas foram comentados pelos autores que escreveram como criticamente divergentes de Perennipórea. Euthendia apresenta basidioma anual ressupinado, sistema hifálico dimítico, basidiosporo elipsoide não truncado, com hifas esqueléticas amiloides e acianófilas que se dissolvem em KOH.
O gênero Perenniporiopsis apresenta basidioma anual, pileado, com píleo solitário ou imbricado, sistema encefálico trimítico, basidiosporos truncados, oblongo-elipsoides, e a espécie Perenniporiopsis minutíssima, que é a única espécie que compõe o gênero, é filogeneticamente distante de Perenniporia medulapanus. A Milospória apresenta basidioma anual, ressupinado a efuso reflexo, sistema encefálico dimítico com hifas esqueléticas amiloides e cianófilas, e basidiosporos truncados, elipsoides, amiloides e cianófilos. As hifas e os basidiosporos amiloides são as características principais desse grupo. E, por fim, o gênero Burinicarpus, que apresenta basidioma estipitado, com píleo acinzentado, sistema encefálico dimítico, hifas esqueléticas estrinoides e cianófilas, presença de cistídeo e basidiosporos elipsoides não truncados e cianófilos. Bom, no Brasil, a gente tem a ocorrência conhecida de 26 espécies desse grupo, Perenniporia sensulatum, que ocorrem no país de maneira geral, com exceção de Tocantins, Minas Gerais e Distrito Federal. E, de modo geral, essas espécies elas são identificadas apenas por taxonomia clássica, através de morfologia apenas. Isso se torna um problema, apesar de ser bastante difundida, esse tipo de identificação, pode se tornar um problema em casos de complexos de difícil distinção morfológica, como as espécies Perenniporia paraguianenses e brasilienses, que eram identificadas como Perenniporia medulapanus anteriormente devido às suas características morfológicas, como, por exemplo, a cor do basidioma. No entanto, sabe-se já que as ferramentas moleculares são essenciais para esse tipo de identificação, porque dão robustez à sua análise e também ajudam a elucidar esses complexos de difícil distinção morfológica. No entanto, o problema que a gente tem atualmente é que existem poucas sequências neotropicais nos bancos de dados disponíveis. Então, existe uma carência de informações taxonômicas sobre Perenniporia sensulatum neotropicais, e isso, pela taxonomia ser uma ciência de base, a carência de informações taxonômicas dificulta o aprofundamento em outros estudos, como, por exemplo, a aplicação desses fungos na indústria, estratégias de conservação e etc. Portanto, o objetivo geral desse estudo foi analisar as relações filogenéticas existentes entre os representantes de Perenniporia sensulatum, coletados no Brasil e depositados no herbário Padre Camille Torrent, a partir de análises morfológicas e moleculares, contribuindo assim com o conhecimento sobre a diversidade e riqueza de espécies no país. Bom, quanto à metodologia, para as análises morfológicas, foram solicitadas essicatas no herbário Padre Camille Torrent, do Departamento de Micota, do Departamento de Micologia, desculpa. E essas essicatas foram submetidas a análises macro e micromorfológicas. Para as análises macromorfológicas, foram anotados a cor do basidioma, espessura do basidioma, tamanho, entre outras características. E para as análises micromorfológicas, foram feitos cortes à mão livre. Esses cortes foram montados sob lâmina e lamínula, numa solução aquosa de hidróxido de potássio com fluoxina, que é um corante rosa, e também foi utilizado o reagente de Melzer para verificação de presença ou ausência da reação destrinoide. Bom, para as análises moleculares, foram selecionados 96 fragmentos de basidioma, dos quais 24 foram obtidos das essicatas do herbário URME e 72 foram obtidos do banco de fragmentos de basidiomas, que é o BDNA do Laboratório de Basidiomicota. Esses fragmentos do BDNA são fragmentos que permanecem congelados, são retirados logo após a coleta e permanecem congelados, o que mantém uma integridade melhor do DNA. Bom, para a extração de DNA genômico, foi utilizado o protocolo estabelecido por Gosneto. Esse protocolo ele consiste na maceração dos fragmentos de basidioma em contato com nitrogênio líquido. Aí, depois desse macerado, ele é colocado em tubos e a ele é adicionado 650 microlitros do tampão CETAB, que é pré-aquecido a 65 graus Celsius.
Posteriormente, essa mistura, ela permanece aquecida por 65 graus durante 40 a 60 minutos. Após esse período, é adicionado ao extrato 650 microlitros de cloroforme ou álcool isoamílico, e depois essa mistura é misturada em vórtex e, após isso, ela é centrifugada. O sobrenadante obtido foi coletado e a ele foi adicionado isopropanol na proporção de 1:1. Posteriormente, o extrato foi levado a freezer a menos 20 graus Celsius por 2 horas. E passado esse tempo de espera, o extrato foi centrifugado para ocorrer a formação do pellet de DNA. Esse pellet, após formado, foi feita o descarte do isopropanol e esse pellet foi lavado com 1 ml de etanol 70%. Por fim, o pellet de DNA foi ressuspendido em 40 microlitros de água ultrapura. Os extratos obtidos passaram pelo processo de PCR, pela técnica de PCR, utilizando os primers ITS4 e ITS5 para a região ITS, e para a região LSU foram utilizados os primers LR0 e LR05. Os resultados tanto da extração quanto das PCRs foram verificados em eletroforese em gel de agarose a 1% sob luz UV, e os amplicões obtidos foram purificados e depois enviados para a plataforma de sequenciamento. As sequências obtidas foram editadas no software Staden para obtenção de contigs e, em seguida, foram comparadas com sequências similares no GenBank, através da ferramenta BlastM. Essas sequências elas foram alinhadas no MAFT online e editadas manualmente, juntamente com as sequências obtidas no GenBank, no software Mega 5. Bom, após as análises morfológicas, 47 materiais foram redeterminados. Aqui eu trouxe o exemplo de alguns. Desses 47, 22 espécies se tratavam de espécies diferentes de sua identificação prévia, que a gente pode dizer que foram identificações equivocadas, e 25 foram de gêneros associados à Perennifolia, e, portanto, tiveram apenas a sua nomenclatura atualizada, porque estava apenas com o nome do sinônimo. Bom, esses erros em identificação baseados apenas em morfologia podem acontecer, nesse caso, pode ter acontecido, principalmente porque se tratava de espécies com difícil distinção morfológica, como mencionei anteriormente, que haviam sido identificadas como Perennifolia medulapanis e outras espécies de cor pálida. Deve-se levar em consideração também a época da identificação, porque foram feitas quando existia, são um pouco antigas, e foram feitas quando não tinha ainda tanta informação quanto se tem hoje em dia acerca do grupo Perennifolia sensulato, como um todo. E é muito comum que a literatura trate muitas espécies de gêneros associados à Perennifolia com o seu nome de sinônimo, o que faz com que os herbários continuem com essa nomenclatura desatualizada e mantendo o nome de sinônimos, até porque não é uma identificação errada de fato, são sinônimos. Os 62 fragmentos que foram separados para análises moleculares, esses 62 passaram pela extração de DNA, dos quais 41 eu tive sucesso no processo. Essas amostras passaram por PCR, das quais eu consegui amplificar 29, sendo 16 referentes à região ITS e 19 referentes à região LSU. Após esse processamento, foi enviado para a plataforma de sequenciamento, onde eu obtive 14 sequências, sendo 7 para cada região. No entanto, 2 sequências estavam muito curtas, da região LSU, e não puderam ser utilizadas. Então, foram utilizadas só 12 sequências para a formação das árvores filogenéticas. E, a partir disso, foram geradas as árvores separadamente. Inicialmente, a intenção era concatenar essas 2 análises. No entanto, não foi possível fazer isso nesse estudo, porque para muitas sequências não foi possível obter as 2 regiões. Para muitas amostras, não foi possível obter sequências das 2 regiões. Bom, o clado quincospora, obtido nas 2 análises,
conta com espécies do gênero Truncospora, que é um gênero já muito bem estabelecido filogeneticamente na literatura. Ele é suportado por várias análises feitas por diversos autores como um gênero monofilético. Aqui a gente pode observar a presença de uma espécie nova para a ciência, aqui denominado como Truncospora sp-nova, que estava identificada anteriormente como Truncospora detrita, devido às semelhanças que apresentam, como as mesmas cores da superfície do poro e o tamanho dos poros também. No entanto, além da diferenciação na análise filogenética, elas apresentam diferença também no tamanho dos esporos. Aqui são a média do tamanho dos esporos, e a gente observa que o tamanho dos esporos de Truncospora sp-nova são maiores do que os esporos de Truncospora detrita. Bom, no clado 1, na região ITS, a gente obteve Perennipora bambusícola e Perennipora aurantiaca, e esse clado, na análise LSU, ficou fragmentado. E também a gente conta com a presença da sequência da espécie Perennipora contrária. Essa fragmentação no clado e a presença de Perennipora contrária aqui, a gente pode explicar porque provavelmente a região LSU não resolve tão bem a filogenia de Perennipora sozinha. Por isso que a intenção era concatenar as análises, porque a região LSU sozinha ela não resolve tão bem essa situação da filogenia de Perennipora. Entretanto, se a gente for analisar as espécies bambusícola e aurantiaca, a gente tem espécies que apresentam basidiomas ressupinados, adinatos ou efusos, e de coloração alaranjada quando fresco, que é uma coloração que não é muito comum dentro de Perennipora sensulata. Apresenta sistema enfálico dimítico com hifas esqueléticas arboriformes e basidiosporos fracamente destrinoides, podendo se tratar de um gênero com espécies tropicais de coloração alaranjada. No clado 2, a gente tem em ITS Perennipora central-africana e Perennipora brasiliensis, que também são duas espécies que tiveram a sua proximidade filogenética já explorada em trabalhos anteriores. E em LSU, a gente tem, além dessas espécies, a gente tem a presença de Perennipora rosa-isabelina, que é a primeira sequência para essa espécie a ser disponibilizada em banco de dados, não havia nenhum até então. E a gente tem também a presença de Perennipora tibética. Com exceção de Perennipora tibética, que é da China, a gente tem apenas espécies de regiões tropicais. Essa espécie, Perennipora tibética, ela tem poros semelhantes à Perennipora rosa-isabelina, mas difere em sua cor isabelina nas hifas não destrinoides e basidiosporos que podem ou não ser truncados. Essa espécie ela forma uma linhagem distinta de Perennipora sensu stricto, entretanto, não existem sequências da região ITS para ela, e por isso dificulta um pouco o aprofundamento dos estudos e dificulta também dizer qual a posição correta dela na filogenia de Perennipora. O clado 3, a gente obteve sequências de Perennipora cremeopora, que também vão ser as primeiras sequências da espécie a serem disponibilizadas em bancos de dados. E em LSU a gente obteve Perennipora stipitata, que também foi uma sequência produzida nesse estudo, que vai ser disponibilizada, que vai ser a primeira sequência dessa espécie para essa região. Aqui, os fungos apresentam um basidioma anual a perene, ressupinado ou estipitado, e com superfície do poro esbranquiçada, creme acinzentado a ocráceo, sistema enfálico dimítico, hifas esqueléticas variavelmente destrinoides, basidiosporos apicalmente truncados, variavelmente destrinoides. São características heterogêneas, mas se a gente analisar apenas Cremeopora e Paraguianensis, além da proximidade filogenéticas, elas são espécies que se parecem muito morfologicamente também, podendo ser confundidas também, o que aconteceu bastante e foi identificado durante a redeterminação desses espécimes que foram analisados morfologicamente. Aqui no clado 4, a gente teve apenas Perennipora contrária, apenas na região LSU, e esse espécime em questão,
ele é uma espécime originário de Porto Velho, com características muito semelhantes à da descrição original. A localidade tipo de Perenniporia contraria é Cuba, e isso leva a gente a crer que o espécime brasileiro de Porto Velho é um representante da espécie original Perenniporia contraria. No entanto, a outra sequência de Perenniporia contraria que foi obtida do clado 1B em LSU é um espécime originário da China. E provavelmente ele representa outra espécie devido às condições climáticas que são muito diferentes e também da localidade geográfica. O clado Perenniporia senso-estrito apresentou espécies com todas as características relacionadas a esse gênero e relacionadas à espécie tipo. E também a gente pode observar que as espécies que aqui se encontram, todas só têm ocorrência conhecida apenas em países do hemisfério norte, o que corrobora com a afirmação de Decaux e Rivarden, que eles disseram que a distribuição de Perenniporia senso-estrito estava restrita apenas a essas regiões. E, por fim, o clado Ornodermoporus, a gente teve várias sequências da espécie Ornodermoporus martis, que formam várias linhagens diferentes. Aqui a gente tem espécimes provenientes do Brasil, Argentina e China, e a localidade tipo dessa espécie é a Amazônia, que também é a localidade de um dos espécimes brasileiros que a gente teve nessa filogenia, que é o URM 83571. Isso leva a gente a crer que esse espécime é o Ornodermoporus martis verdadeiro e que as sequências provenientes dos espécimes de outros países se tratem, na verdade, de outras espécies. Bom, a partir dos resultados obtidos, a gente pode concluir algumas coisas, entre elas que os herbários e coleções são imprescindíveis para preservar o conhecimento taxonômico ao longo dos anos. Além disso, as revisões de Essicatas são essenciais para a atualização desses acervos. O polifiletismo de Perenniporia sensulato é evidente, entretanto, as relações filogenéticas desse grande grupo ainda estão longe de serem completamente elucidadas. Com base nessa formação de clados, compostos por espécimes brasileiros, é provável a existência de muitas espécies e gêneros nativos que ainda não foram descritas, especialmente os relacionados a Truncospora e Ornodermoporus, como a gente observou nas filogenias. E é possível inferir também que Perenniporia senso-estrito não tem ocorrência no Brasil até então, não tem ocorrência conhecida. E que esses estudos em biologia molecular são importantes para explanar o conhecimento sobre grandes grupos polifiléticos. Além disso, incrementam outros estudos sobre relações filogenéticas de fungos e acrescentam novas sequências de DNA em bancos de dados. Eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Obrigada, Lucas, pela apresentação. Hoje todo mundo é externo, né? Mas eu vou passar a palavra para o membro mais externo da banca, que é a Adriene, que está falando, nem sei, está de Belém. E a Adriene é professora da Universidade Federal Rural do Pará, da Amazônia, e foi aluna do laboratório da gente. Então, hoje ela é professora lá, então está aqui colaborando com a gente já. Tá bom? Então, passo a palavra para a Adriene. A Adriene tem 15 minutos para fazer sua arguição. Tá bom? Obrigada, Tati. Obrigada, pessoal. Eu vou abrir aqui minha câmera, porque já estou acostumada a falar. Estão me ouvindo? Sim. Eu não estou vendo, não, mas se você. Mas siga adiante. Você está no bem. Estou vendo e ouvindo. Sim. Tá bom, então. Vou deixar aqui aberto, porque eu já estou mais acostumada a falar com a câmera aberta, tudo bem? Bom, Lucas, primeiro, parabéns pelo trabalho, né? Foi muito bom ler o trabalho, foi muito gostoso, e eu agradeço o convite, né, junto com a Tatiana e com a Carla também, de terem me convidado para participar. Isso me animou muito, inclusive. Bom, falando aqui da sua monografia, do texto escrito, né? Pelo seu resumo, está muito bem.
O que eu só gostaria de chamar a sua atenção, assim, se for possível, é que as suas palavras-chave, elas estão como ITS, LSU e biologia molecular. Eu acho que você poderia considerar colocar alguma coisa referente a fungos, a ordem ou família, né, Poliporales, Poliporaceae. Aí eu acho que você poderia acrescentar mais alguma que chame atenção para fungos, tá bom? Eu coloquei aqui algumas coisas, aí depois você pode olhar no que eu vou enviar. A sua introdução, passando aqui para a sua introdução, eu achei algumas coisas mínimas apenas, tá? Mas principalmente em relação aos basidiósporos. Uma hora você escreve basidósporos, outra basidiósporos. Tá? Então, eu acho que você poderia dar uma olhada com mais calma depois, tá bom? Para você rever como você está escrevendo. E na sua imagem, eu vi que você, inclusive, até deixou ela mais cortadinha, né? Na sua apresentação. Aqui na página 11, você colocou essa imagem muito bonita desses basidiosporos. Aí eu só acho que você, no texto, poderia cortar um pouquinho mais, porque ficou sobrando um pouco de espaço, tá? E aí podia enxugar um pouquinho para dar mais foco nos basidiosporos. E um detalhe que eu vi que você colocou na sua apresentação também, eu acho que aqui significa micrômetro, né? Na legenda da figura. Só um instante. Tá? Na página 12, na página 11, significa micrômetro, né? Aí tá como, você pode colocar o símbolo do micrômetro, tá bom? Inclusive na apresentação também, você usou, dá a impressão que é milímetro, mas aí tem um símbolo do micrômetro, eu coloquei aqui para você, tá? Sim, aí no seu parágrafo, na sua página 12, você coloca assim, o segundo parágrafo, abaixo da imagem, olha. Perennifolia sensulato, né? Tá vendo? Uhum. Aí você colocou assim, ó. Atualmente, estudos moleculares indicam que existem pelo menos outros 8 gêneros que fazem parte deste grupo. Aí você cita todos os gêneros aqui. Muito interessante, mas acho que você faltou colocar referência desses estudos moleculares, tá bom? Aí tá aqui o gênero, mas não representa mesmo as referências dos estudos, tá? Aí eu acho que seria bom você colocar aqui. Eu achei muito interessante como você colocou esse referencial teórico, assim, uma história assim, bem interessante de ler, foi muito legal, assim, bem legal mesmo, parabéns. Obrigado. Tá? E algumas coisas só que eu tenho com relação a referências, mas está escrito aqui, aí você pode olhar depois, tá? Nas referências, algumas estão faltando, e aí você dá uma olhada depois. Bem, eu gostei demais do trabalho de Perennifolia, assim, achei bem legal, assim, até parabéns para as suas orientadoras também, que realmente ficou muito bem feito. E, agora, só uma coisa que eu fiquei confusa com relação, indo para os resultados, tá? Indo para os resultados, quando você fala aqui, que você fez, né, que você analisou 89 amostras, espécimes, né? Mas eu não entendi por que na tabela 2 você colocou 100, que algumas estão com um xizinho que não foi analisado. Não sei se você está... foi... No caso, teve algumas que eu obtive apenas o fragmento do espécime e não tinha o espécime em si para ser analisado morfologicamente. Tanto que depois, quando foi feito o levantamento e eu vi que não tinha, eu priorizei outras amostras. E no caso, não, essas que não tinha o basidioma em si para ser analisado morfologicamente. Entendi. Inclusive, eu vi aqui que os materiais que estão faltando, a maioria são meus, né? Que eu identifiquei. Só que eu realmente não sei o que aconteceu com essas amostras, né? Porque quando eu recebi os números, eu tive que entregar o material, né? Para eu poder ver a numeração do herbário. Então, realmente, não faço nem ideia do que aconteceu.
tá bom? Mas aí eu achei interessante, né? Muito bom, assim como você colocou. Agora, na sua tabela 1, olha, na sua tabela 1, eu acho que você só deveria colocar, ajeitar nas referências, tá assim, tabela 1, né? Aí tá a espécie, aí você coloca and kin, por exemplo. Aí eu acho que você deveria seguir o modelo da referência de tabela da pesquisa, assim. Eu acho que quando eu fiz no FPE tinha um modelo como a gente deveria colocar. Eu acho que sei que você vai publicar com certeza logo em breve você vai publicar seu material, mas eu acho que tem que colocar a referência conforme o modelo da. Não sei se você está me entendendo. Uhum. Né? Colocar, tipo, tirar o and, que é de um formato do inglês, sei que você vai publicar numa revista estrangeira, mas aí acho que você pode colocar o e, tá bom? Ou conforme está na amostra lá. E você colocou que você redeterminou 47 amostras, né? Mas na sua tabela só tem 46. Assim, eu contei aqui, acho que ficou faltando um aqui. Tá bom? Aí depois você pode dar uma conferida novamente, né, para ver se está tudo ok. Bom, eu achei muito interessante essas árvores, né? Eu gostei muito, inclusive, assim, ficou bem interessante, ficou bem legal. E principalmente ver que perennipórea, né, sensu stricto provavelmente não ocorre aqui. Isso é uma coisa muito legal que você chegou a identificar. Mas eu não entendi assim, por que na árvore de ITS você colocou Truncospora SP91 e na de LSU você colocou perennipórea SP91? Porque a gente estava tratando como se fossem duas espécies diferentes. Só que, no entanto, essa espécie que está na árvore de LSU, a gente acabou meio que perdendo ela porque o basidioma estava num estado muito já degradado e tal. Mas inicialmente foi porque a gente estava tratando como duas espécies diferentes. O nome perennipórea e não Truncospora provavelmente foi um desatento que a gente teve de não ter substituído. Mas aconteceu isso com ela, que a gente estava tratando como duas espécies diferentes até então, só que o basidioma estava em condições onde a gente não conseguia fazer corte direito dele, analisar as estruturas e etc. Ah, tá, entendi. Porque eu fiquei me perguntando por que estava perennipórea num e Truncospora no outro, né? Então depois só é ajeitar na sua árvore, né? Para mostrar que, pelo que eu li, refere-se a Truncospora também, né? Truncospora SP91. Né? Parabéns pela espécie nova. Assim, pena que eu sei que não dá para a gente ver a carinha da espécie, né? Dá curiosidade a gente ver. Mas eu sei que, como é monografia, vai ficar um banco de dados aí disponível para as pessoas, e realmente é bom não colocar, mas muito interessante. Parabéns. E acho que, claro, né, ter sequenciado novas coisas aí da Amazônia, Rosabelina, Cremiopora, e eu, com certeza você vai precisar continuar esse estudo, né, mais minuciosamente, né, acredito eu, porque ficou bem interessante, e eu acho que precisa desse estudo mais detalhado. Mas, olha, com relação ao seu texto, né, assim, ficou bem explicadinha a sua discussão, mas eu acho que eu coloquei aqui, quando você escrever, eu acho bom você colocar os símbolos, tá? E aí você coloca o símbolo da multiplicação, indo para a sua discussão, tá? Na página 36, tá? Você coloca aqui, né? Você coloca multiplicação, você está usando o X em vez do sinal de multiplicação. Aí, por exemplo, o tracinho é um símbolo que eu até coloquei aqui para você. No símbolo significa em dash, tá? Aí eu coloquei aqui como você pode encontrar os símbolos. Eu deixei aqui um guiazinho para você, tá? Para você evitar usar a forma mais padronizada, né, das revistas científicas. Acho que fica mais bonito e mais claro. E também, eu vi que você ajeitou na sua apresentação, né? Você coloca na árvore clado 1B e clado 1B, né? Sim. Aí eu fiquei um pouco confusa procurando esse clado 1A, cadê o clado 1A? Aí eu vi que tinha dois clados 1B. Aí você já ajeitou na sua apresentação, aí você pode também ajeitar aqui, tá?
Gostei muito do resultado, ficou bem legal, assim, tudo. Vi esses testes, né, vi como sua discussão ficou bem interessante, inclusive de Perennifolia Martin, assim, que agora já é outro gênero, né, então ficou bem legal, gostei muito, tá? E essas conclusões concordo plenamente, assim, principalmente com relação da atualização do herbário, eu acho que isso é uma coisa muito boa de se fazer. De vez em quando a gente vai olhar o banco de dados, está tudo antigo, tudo já mudou, e realmente Sim. atualizar o acervo é algo muito interessante. Então, eu gostei demais. Só uma atenção aqui, para finalizar, né? Não sei nem se eu já estou estourando meu tempo, acho que não, sei. Nas suas referências, tá? Eu acho que você tem que dar uma boa olhada de novo, conferir todas as suas referências. Tem algumas que estão faltando, tem algumas que estão aqui que não estão no texto. Eu coloquei elas aqui para você, mas olhar principalmente porque tem ano que está na frente, tem ano que está no final, tem ano que você separa com vírgula, tem ano que você separa com ponto, tá? E o nome dos táxons, tem muito nome de táxon que não está em itálico, tá? Perennifolia, um monte de espécies de Perennifolia não está em itálico. Aí eu acho que você tem que dar uma boa revisada nessas referências, tá? Para colocar, para submeter, para ficar direitinho. Tudo bem? Então, no geral, eu gostei muito do seu trabalho, muito mesmo. Assim, parabéns para você, para a Tatiana, para a Carla, que eu sei que isso ainda é fruto dela, né, que trabalhou muito com Perennifolia. E obrigada por me chamar para participar, tá? Muito bom. Obrigado. Agradeço também a Adriene as considerações, ter aceitado o convite. É muito legal ter aqui. E vai ser a primeira de muitas, né? Que agora que vai ser tudo remoto, a gente não tem mais problema de distância, de passagem. Então, vai se preparando aí, tá? Então, eu passo agora a palavra para o Vitor. Vitor é pós-doc lá no laboratório. Também trabalha um pouco nessa área. Então, eu passo a palavra para ele agora. Ele também tem 15 minutos para fazer a arguição. Então, pode iniciar. Tá certo. Boa tarde a todos. Está todo mundo me escutando direitinho, sem problemas? Sim. Pronto, tá certo. Bem, primeiro agradecer pelo convite, né? E parabenizar você a concluir o trabalho nesses períodos meio caóticos de pandemia, né? Então, e também parabenizar por ter trabalhado com um grupo tão complicado como é Perennifolia. Na minha opinião, é um dos grupinhos mais complicados da família Polyporacea. Sim, demais. Então, realmente, parabéns por ter aceitado esse desafio de trabalhar com esse grupo. Então, vamos lá. A Adriane já falou bastante da sua introdução, da sua fundamentação teórica. Gostei bastante da forma o fluxo de informações que você colocou na sua fundamentação e passa as informações necessárias para a gente conseguir entender direitinho o resto do seu trabalho, a discussão dos seus resultados. Então, vou falar aqui mais por metodologia, tá? Eu vou fazer algumas perguntinhas e convoco também a orientadora e a co-orientadora se quiser falar alguma coisa. Mas eu primeiro tenho uma pergunta em relação às suas amplificações. Você falou que teve 29 amplificações, mas vocês meteram somente 14 sequências para o sequenciamento, foi isso? Sim. Por quê? As outras faltaram por quê? Foi recurso? Foi tempo? Algumas não foram enviadas para o sequenciamento porque não tiveram resultados satisfatórios. Então, quando eu fiz a eletroforese, a gente teve aquela banda fraquinha, e aí eu fui separando essas para repetir o processo, para ver se eu conseguia uma banda de DNA mais forte para poder enviar para o sequenciamento. Até porque a gente sabe que se enviar uma amostra que não está muito boa para o sequenciamento, a sequência não vai vir boa também, e a gente vai perder reagente, dia de sequenciamento, etc. E devido a isso, como algumas estavam guardadas para repetir, acabou não dando tempo com tudo que aconteceu e a gente teve que suspender tudo. Então, algumas não foram enviadas por causa disso. Tá certo, estou entendendo. Então, bem, você de qualquer maneira vai ter mais trabalho pela frente, né? Caso você continue no curso, né? Faça o mestrado, tem pelo menos material para poder amplificar e complementar as suas árvores, né?
Então, eu vou fazer uma pergunta. A proposta do seu trabalho, pelo menos o título dele, está se referindo à filogenia de Pereniporia sensulato, né? Mas eu senti uma falta, tanto na sua tabela quanto nas suas árvores, dos outros gêneros que fazem parte desse grupo de Pereniporia sensulato, né? Como Muricarpus, Vanderbilia e tal. Teve algum motivo para a escolha de não incluir essas espécies também nas suas análises? Inicialmente, a gente tinha espécies de outros gêneros também que faziam parte. No entanto, a árvore, como estava muito grande, a gente resolveu ir tirando algumas, porque elas não se relacionavam assim de jeito nenhum com as nossas espécies daqui. A gente priorizou os espécimes brasileiros que a gente tinha coletados aqui no herbário. E aí a gente foi deixando as que se mostravam mais próximas dos clados que a gente tinha no Brasil. Tá certo. Tá bom. Eu dando uma olhadinha também na sua tabela das sequências utilizadas, das amostras utilizadas para se fazer a progenitora. E você colocou aqui a submeter, né, as sequências que você gerou Sim. durante o seu trabalho, né? Teve algum motivo também para você não conseguir submeter? Foi tempo? Foi conhecimento? Porque hoje em dia, para submeter essas sequências, tá bem rapidinho. A plataforma do GenBank está bem acessível para esse grupinho de genes ribossomais, né? Então, você conseguiria fazer de certa forma rápido. Teve algum motivo? Realmente foi falta de conhecimento ainda? Não teve nenhum motivo para ter nenhum empecilho que a gente ainda não enviou, mas a gente vai enviar logo em breve. Tá certo. Ah, bom. Eu vi que... Deixa eu só conferir uma coisinha aqui. Na sua tabela, ainda na tabela de sequências que você juntou para fazer as análises, tem por exemplo, uma amostra aqui de Pereniporia contrária, esse de Knudsen 04111. Você só colocou como se tivesse LSU, mas eu dei uma procuradinha rápida no GenBank e esse espécime também tem ITS. Então, seria bom você depois dar uma reverificada em todas essas amostras que você trabalhou, tá? E ver se realmente está lá escondido no GenBank. Às vezes, inclusive, tem casos de uma espécie que está com um binômio com LSU e outro binômio com ITS. Por exemplo, está Truncospora qualquer coisa ITS e outro está Pereniporia qualquer coisa em LSU, mas na verdade fazem parte, são o mesmo espécime. Então, toda vez que você for verificar as amostras que estão disponíveis no GenBank, é bom também você ver quem é o autor, qual é o voucher, enfim, qualquer tipo de código que você consiga fazer associação entre mais. Tá certo? Então, depois você dá uma revisada direitinho nas suas sequências e você provavelmente consegue ainda preencher algumas poucas lacunas que estão sobrando aqui. Tá certo? Também, indo para a sua tabela de amostras que você analisou, eu vi que vocês atualizaram Pereniporia tefropora para Lowiporus tefroporus, mas vocês não comentam esse gênero em nenhum lugar do texto. Aí eu queria saber por que vocês colocaram como Lowiporus, porque, inclusive, Pereniporia tefropora está tanto no Index Fungorum quanto no Michael Bank, está como Truncospora. Eu não tinha conhecimento disso até agora. Eu não sabia que estava em Truncospora. Quando foi redeterminado, eu tinha encontrado como Loeporus, mas a gente não tinha tratado desse gênero realmente. Ele não estava incluído no grupo de gêneros que ia ser abordado. E eu coloquei apenas por recomendação, que eu tinha visto como Loeporus. Mas agora eu estou sabendo que está como Truncospora também. Tá certo. Pode ter sido uma atualização mais recente, né, dos bancos de dados. Acredito que sim. Isso acaba acontecendo. Mas como você colocou Pereniporia como Lowiporus, seria bom você também incluir em algum canto do texto esse gênero, um pouquinho desse gênero, porque eu sinceramente não conheço muito bem ele, mas talvez também faça parte desse complexo de Pereniporia sensulato. Então seria bom você também dar uma incluída em Lowiporus no seu texto.
Então, indo lá para os seus resultados, você fala que alguns dos clados que formaram, que estão sem nome, são possíveis novos gêneros, né? Então, eu acho que, realmente, para você bater o martelo nesse tipo de afirmação, você deveria fazer, talvez, uma árvore da família mesmo usando somente LSU, por exemplo, para você realmente ter uma ideia geral de como esses clados estão se distribuindo na família, certo? Ou mesmo fazer aquilo como eu disse, né? Você fazer uma filogenia colocando todas as espécies, pelo menos todos os clados principais desse complexo de Perenniponia sensulato, tá certo? Porque quando você faz uma árvore assim, com esses espécimes selecionados, como você fez, quando existe um clado que aparentemente não tem nome ou não está relacionado com esses que você está trabalhando, fica ainda uma certa dúvida de que se essas espécies, na verdade, não estariam incluídas em alguma outra linhagem que também é da família, tá certo? Então, eu concordo com você que esses casos muito provavelmente vão realmente ser novos gêneros, tá? Porque é realmente um grupinho muito complicado e é muita convergência evolutiva nessa família. Então, é bem possível que realmente sejam novos gêneros, tá? Mas para você realmente poder bater o martelo no seu artigo quando você for publicar, muito provavelmente os revisores ou o editor vai pedir uma árvore da família ou uma árvore pelo menos um pouco mais completa que essa que você apresentou aqui, tá certo? Mas, de qualquer maneira, essa árvore aqui está sendo suficiente para mostrar as suas amostras, a posição das amostras que você estudou, mas eu senti um pouco de falta de algumas espécies brasileiras também que têm sequências disponíveis no GenBank, né? Como o que eu já falei, da Perenniporia tephropora. Então, quando você for trabalhar um pouquinho mais essas árvores para seu artigo, você aumentar um pouco a sua amostragem de espécies que você vai incluir aqui nas análises, tá certo? Ok. Então, novamente falando sobre a amostragem dos espécimes para fazer análise, eu fiz um blast aqui rapidinho de uma espécie de Perenniporia stipitata, do Vlasak, esse JV1412, certo? Aí quando você faz o blast do ITS, dessa sequência, mostra que está bem distante, na verdade, dessas perennipórias que você está trabalhando. Então, eu imagino que quando você fizer uma amostragem mais completa, essa Perenniporia stipitata não esteja próxima, necessariamente, desse Perenniporia paraguianensis e Perenniporia hemiopora. Então, esse clado que você está delimitando aqui, talvez não seja a realidade, tá? Mas isso você vai trabalhar depois, com o tempo, quando você tiver já suas novas sequências e quando você for trabalhar para o artigo. Tá? Tomar um pouquinho de cuidado com essas coisas, porque os revisores, com certeza, vão encher o saco nessa parte, quando você for fazer a publicação. Então, é bom já deixar tudo preparadinho antes mesmo que eles façam as reclamações. Tá? Poupa bastante tempo. Então, por exemplo, essa Perenniporia stipitata no blast sai perto de Ganoderma, de Comitos, Vanderbilia, e tudo com uma proximidade muito baixa. Se não me engano, acho que foi no máximo 85%, 86%, tá? Então, é bem provável que Perenniporia stipitata seja em si um gênero separado. Um outro gênero que você poderia trabalhar depois. Tanto pela morfologia, que realmente é muito diferente de todas as outras espécies, né, de Perenniporia, e tanto da família Polyporacea, de forma geral. Eu acho até ela semelhante um pouco a Murinicarpus, por ser um basilio precipitado, mas só que realmente essa filogenia foi antes de Murinicarpus ser descrita. Sim. Fez antes. Não tinha Murinicarpus ainda. Se não me engano, foi no começo desse ano, né, que saiu aquela filogenia grandona dos chineses, que eles colocaram o Murinicarpus como gênero novo, né. Então, ele é realmente bem recente. Então, que vocês não fizeram, na verdade, uma árvore concatenada por causa de algumas lacunas, né? Muitas espécies têm só LSU, muitas espécies só têm ITS, mas acho que mesmo assim vocês poderiam ter dado uma selecionada
ter cortado algum desses espécimes e ter feito uma arvorezinha prévia concatenada, tá certo? Que realmente ia ajudar bastante a tirar umas conclusões, especialmente sobre esses clados que não tem nome, né, que você está delimitando. Eu acho que teria sido importante. Mas isso fica para outra hora. E eu fiquei realmente a fim de que você tivesse discutido sobre 2 amostras de Ornodemopaurus martius na sua árvore de LSU, que ambos estão no worm, mas ficaram bem separados na filogenia de LSU. E isso foi realmente uma certa surpresa. E realmente gostaria que vocês tivessem analisado esse material, tivessem dado algum comentário, porque, como você falou, né, provavelmente um desses aqui que é da Amazônia realmente representa a espécie de verdade de Ornodemopaurus martius, né? E esse outro espécie, você lembra de onde é que é? Só um instante. O voucher dele, tu pode me dizer? Deixa eu... É que agora eu não lembro qual dos dois... No caso, mas é esse que é do URM, né? Isso, os dois do URM. Então, eu não sei a localização exata dele, mas os dois são do Brasil, porque eu separei por país, no caso, quando eu escrevi essa parte. Bem, seria bom vocês darem uma olhadinha também, ver a distribuição dessas 2 amostras, porque é uma coisa comum que acontece, né? Que a pessoa encontra uma coisa na Amazônia, outra coisa na Mata Atlântica. Morfologicamente são muito parecidos, mas filogeneticamente são separados, né? É bem possível que esse outro representante seja da Mata Atlântica, tá? Então, acho que vocês poderiam, quando as condições forem mais favoráveis, fazer isso, né? Depois da pandemia, vocês analisarem esse material e também focar em ou tentar conseguir ITS e LSU de outros espécimes dessa região, que talvez seja a Mata Atlântica, e também descrever como uma nova espécie, porque Ornodemopaurus é uma espécie muito característica, não é comum, mas ela é bem presente aqui nessa nossa região, e como está mostrado na sua filogenia, provavelmente é uma nova espécie essa que tem aqui na Mata Atlântica, tá certo? Então, bem, só isso, na verdade. De forma geral, eu só queria que você, quando você for fazer o seu trabalho, o seu artigo, você focar um pouquinho mais em fazer uma amostragem mais significativa das suas árvores, tá certo? E para realmente conseguir tirar conclusões reais sobre a filogenia desse grupo, e aí, a partir disso, você realmente pode dizer quem ocorre aonde, o que é nova espécie, o que é nova referência para cada lugar, tá certo? Mas, no geral, realmente, parabéns por trabalhar, que esse grupinho é muito complexo, é muito complicado, tanto na filogenia quanto na morfologia. É um grupinho muito chato, tá certo? Então, parabéns pelo trabalho, parabéns para os orientadores também. E é isso. Obrigado. Agradecer a Vitor pelas ótimas dicas. Que bom que está gravado, né? Que depois o Lucas vai assistir umas 3 vezes. E é importante também. O Lucas, infelizmente, não se animou ainda para fazer o mestrado, né? Mas quem sabe a gente consegue convencê-lo. Eu sei que não é de praxe, mas eu acho que tem um suplente, que é Renato, que também é do laboratório. Eu não sei se ele tem alguma outra consideração para fazer, assim, mais relevante. Porque senão eu vou começar a encerrar para a gente fazer as deliberações. Renato, você tem 3, 2, 1, acabou. Pronto. Então, Oi? deixa eu falar, já que você insiste tanto, deixa eu... Eita, mas você tem 3 minutos, tá? Vamos lá, vamos começar no título, então. Tô brincando, gente. É só agradecer mesmo. E a coisa que eu falaria, que era justamente da parte de filogenia e tudo mais, Vitor já fez um excelente trabalho, então tá tudo tranquilo. Tá? Parabéns pelo trabalho. Ok, obrigada, Renato. Então, eu vou pedir... Bom, eu não sei nem como é que faz. As pessoas saem e depois voltam para a sala? A recomendação da coordenação é que a banca saia e delibere e depois volte para essa sala.
E eu vou para onde? No caso, você criaria outra sala. WhatsApp. Ah, entendi. Pode ser também. Nós três temos um grupo, tá bom, então. É. Então, tá certo. Vamos lá para o grupo de Xilodon. Tá bom, então fiquem aí, daqui a 5 minutos a gente volta, tá bom? Adriene e Vitor, fiquem de olho no Zap. Até daqui a pouco, tchau. Gente, desculpa, eu esqueci de acabar a gravação, né? Então, só um minuto aqui, tá? Peraí.